Olá, meus irmãos, axé. Me chamo Emanuela da Ponte e vamos continuar a leitura do livro O Diário de um Médium Iniciante. Hoje vamos falar capítulo 22, Preconceito. Não é novidade que nos últimos anos o preconceito religioso, travestido da sua forma mais agressiva, a intolerância, tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. Quantos terreiros são atacados e depredados? Lamentável, mas verdadeiro. Isso faz com que muitos companheiros médiuns busquem esconder sua religiosidade e seu trabalho. Conheci excelentes médiuns com anos de atuação e experiência em terreiros e que o faziam de forma totalmente oculta. Claro, existem pessoas que são mesmo muito discretas, mas não é o caso da maioria dos que eu conheci. A maioria procurava atuar em centro bem longe de sua casa, minimizando o risco de encontrar um conhecido. Quando chegavam ao terreiro, vinham em roupas normais, deixando para fazer a troca somente dentro do terreiro. Não procediam assim para evitar sujar a roupa branca ou coisa semelhante, mas por vergonha, medo de andar na rua trajado de branco, com as guias no pescoço. Quando resolvi entrar para a corrente, também tive um pouco de vergonha. Vestir-me de branco pela primeira vez foi algo desconfortável. Meus pais viam com estranheza meu recente interesse pela Umbanda, e embora não fossem contra, procuravam não se envolver diretamente. Eu saía na rua de branco, com as guias no pescoço, e ia de moto para o terreiro. Em cada parada de semáforo, percebi os olhares, cochichos e risinhos nos motoristas ao meu redor. Não me importava. Certa vez, uma companheira de terreiro, conversando com outra próxima, me disse: "O Léo vem de branco para cá, não tem vergonha de andar na rua." Ao que a outra moça respondeu: "Ah, eu não tenho coragem, morro de medo do que as pessoas vão pensar." Eu não me contive e disse: "E daí o que elas vão pensar? Você não vem aqui para fazer o bem?" A conversa não prosseguiu, e ali mesmo pude constatar que, embora a sociedade responda com preconceito às práticas umbandistas, a autofobia de muitos adeptos apenas reforça os estereótipos negativos. Alguns conhecidos, já calejados de tentar explicar que Umbanda não tem nada a ver com sacrifício animal, não tem a ver com magia negra ou coisas negativas, simplesmente ocultavam, até mesmo de seus familiares próximos, a sua religiosidade, definindo-se como católicos ou simplesmente pessoas que acreditavam em Deus. Eu entendo que existam pessoas muito sensíveis à opinião alheia, à aprovação familiar, receosas quanto a possíveis hostilidades por parte de fanáticos ou simplesmente com medo do afastamento de membros de sua família por conta de sua escolha religiosa, e reconheço igualmente que tudo isso é plausível de acontecer. É um risco que se corre. Mas se eu não assumo a minha religiosidade, como espera a sociedade aceite? Como esperar que a sociedade entenda e respeite a Umbanda? Então, logo comecei a frequentar terreiros, publiquei informações sobre a religião em meu perfil do Facebook. Minha mãe chegou mesmo a pedir que não o fizesse, adepta que é da política da boa vizinhança e pouco afeita a dissabores familiares. Ela sabia que pessoas da minha família não concordavam com a minha escolha e pensava não ser necessário criar atrito com elas postando coisas sobre Umbanda no meu perfil. Mas isso apenas me estimulou. Sempre pensei que na minha vida mando eu. Se
Se o perfil era meu, embora eles fossem meus parentes, eu deveria usá-lo como quisesse, sem me preocupar com o que eles pensariam a meu respeito. E assim o fiz. Descobri, para meu espanto, que ao ver minhas postagens, alguns amigos de longa data me procuraram, em particular para dizer que também se simpatizavam com a Umbanda, e alguns até frequentavam regularmente terreiros. Quando os questionei do motivo de nunca ter me dito, eles diziam não saber como eu reagiria e por isso preferiram ocultar. Felizmente não sofri nenhuma sanção familiar. Sei, por conversas paralelas que chegaram até a mim, que alguns familiares comentavam sobre a minha escolha em tom de negatividade, mas diretamente aos meus ouvidos ninguém se pronunciou. Devo dizer, porém, que só muito redundantemente resolvi me assumir umbandista. Resolvi me assumir umbandista. Como era espírita desde os meus 16 anos e sentia que realmente nenhuma religião poderia me oferecer a verdade que buscava por completo, passei a me definir como espiritualista. Achei que o termo espiritualista representava bem minha religiosidade. Contudo, comecei a pensar que ao proceder assim, eu também estava tentando abafar a mediunidade e a Umbanda. Se me perguntassem, eu dizia que era espiritualista e que trabalhava com o espiritismo e Umbanda, mas isso não deixava de ser, no fundo, uma forma de ocultar meu próprio preconceito e receio em me admitir umbandista. Certa vez, acordei no meio da noite e fui beber água. De repente, veio-me uma onda de pensamentos a me dizer coisas como: você não acha que está renegando a Umbanda? Onde foi que você se descobriu médium? Nos muitos anos em que você esteve em um centro espírita, alguém te disse que você era médium? E quem foram as entidades que te esclareceram sobre o mundo espiritual? Não foram a Umbanda? E a Umbanda não é uma religião espiritualista por natureza? Tais reflexões bombardearam meu cérebro por dias, até que gradativamente comecei a perceber que, de fato, eu não queria me assumir umbandista. Estudioso que eu era, e um dos fenômenos espirituais, e tendo já tantos amigos que reconheciam isso em minha personalidade, receei perder a credibilidade que gozava junto deles. Foi aí que percebi, no fundo, a vaidade intelectual buscando prevalecer e tratei de reverter esse jogo. Claro que, ao assumir-me umbandista, muitas pessoas se assustaram, chegando a pensar que era brincadeira, pois no imaginário delas, umbandista é sinônimo de servo do diabo, matador de bebês em rituais sinistros e coisas do tipo. Mas creia, amigo leitor, você ficará espantado com a reação das pessoas depois que você as explicar o que de fato é Umbanda e quão distante ela está dessas práticas macabras. Um colega de trabalho mostrou-se muito assustado quando lhe revelei minha vivência religiosa. Mas aos poucos começou a conversar comigo sobre o assunto e fazer perguntas, e depois de alguns meses em que dialogávamos eventualmente sobre isso, ele me narrou ter comentado com algum dos seus familiares sobre como a Umbanda é mal vista na sociedade. Por fim, devo dizer algo que aprendi. Saiba o que conversar, com quem conversar, como conversar e quando conversar. Vi muitos companheiros empolgados com a Umbanda, tentando convencer
um parente evangélico de que Exu não é diabo, descrevendo como ocorrem os trabalhos e coisas do tipo. Não haja feito tolo falando da Umbanda ou de mediunidade o tempo todo, para todo mundo. Nem todas as pessoas se interessam por esse assunto, e é mais provável que você as assuste do que as esclareça, agindo dessa forma. No próximo áudio, falaremos do capítulo 23, Pensando sobre Dinheiro. Axé a todos.